E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma aulinha de Inkscape. Vou ensinar vocês a desenhar uma bandeira e com isso a gente vai ver alguns conceitos bem legais em relação à criação das figuras geométricas e a associação entre elas. Vamos ver também como manipular os alinhamentos, fazer manipulação de linhas. A bandeira é um exercício que eu gosto de fazer bastante porque ela dá muitos conceitos interessantes em relação à manipulação de vetores. Tá? Então, vamos trabalhar. Vamos lá então, começando a nossa aula de Inkscape, aula número 2, fazendo então uma bandeira do Brasil. Eu vou partir das figuras geométricas que a gente viu na aula passada. Depois, quando você for fazer o exercício do final dessa aula, você pode fazer a bandeira livremente ou pode usar essas figuras geométricas como base. Tá? Tanto faz, não vai fazer muita diferença. Eu vou usar aqui essas figuras justamente porque elas vão dar alguns outros conceitos interessantes. Vai fazer a gente rever algumas coisas, fazer algumas coisas diferentes e manipular melhor essas figuras. Tá? A gente tem aqui as figuras que são as figuras básicas da bandeira do Brasil, né? O retângulo, um círculo e vamos transformar essa estrela num losango para completar o desenho básico. Depois a gente vai fazer a faixa. A faixa tem uns aspectos interessantes em relação a ela e depois aplicar as estrelas meio que aleatoriamente, mas meio que mostrar para vocês como trabalhar. Depois, se você tiver uma base da bandeira, você consegue colocar as estrelas exatamente nos lugares onde elas são. Então vamos começar aqui. Eu vou deixar essa estrela aqui porque ela está bonitinha. Vou fazer uma cópia dela para a gente usar depois lá na hora de colocar os círculos. Vou transformar esse pentágono, essa estrela de 5 pontas, num losango. Então, vocês devem lembrar da aula passada que a gente falou que as figuras geométricas os polígonos podem ter seus lados alterados, independente de quantos lados você usou para criá-los, né? Então, vamos dar uma revisadinha nisso aqui. Então, a estrelinha aqui, com 5 lados, eu vou diminuir para 4 lados. Opa, foi para 3. O cliquezinho está duplo aqui. E vou pedir para que ela não tenha essa curvatura aqui que forma uma estrela, né? Semana passada a gente usou essa técnica aqui para deixar losango, mas hoje eu vou mostrar para vocês aqui que dá para fazer direto por aqui, desde que você queira que ele fique reto, né? Então deixa de ter aquele nó intermediário ali para alterar o ângulo das pontas da estrela. Tudo bem? Então, com os 3 objetos aqui, a gente já tem as figuras básicas que a gente precisa para a bandeira. Um retângulo, um círculo e um losango. Eu vou selecionar as 3 figuras e mostrar para vocês aqui a caixa de diálogo do alinhamento, né? Então, o meu já está aqui na lateral, mas caso você precise, é só apertar as teclas Shift, Ctrl, A ou pedir aqui em objeto, alinhar e distribuir. Mas eu gosto sempre de atalho de teclado, vocês sabem disso. Então é Shift Ctrl A para aparecer aqui. E aí você tem a caixa de diálogo do alinhamento, tem algumas ferramentas interessantes aqui, mas agora a gente vai destacar aqui o alinhamento do objeto. Ele pode ter como referência o último selecionado, primeiro selecionado, maior objeto, menor objeto, a página, o desenho ou a área de seleção, né? Bem simples de entender isso aqui. Eu vou usar como referência o centro da página. Eu quero centralizar todos os objetos pelo centro horizontal da página, pelo centro vertical da página e também pelo eixo horizontal, né? Tem uma diferencinha aqui. Então, alinhar horizontalmente significa alinhar pelo eixo vertical. Alinhar verticalmente significa centralizar no centro, alinhar pelo centro do eixo horizontal.
Ah, é uma questão de linguística. Bom, o que interessa para a gente aqui é que os três objetos ficaram alinhados simultaneamente no centro da página, isso é legal. Vou usar o zoom aqui para... eu apertei a tecla 4, que é para dar o zoom em todos os objetos da página. Eu poderia apertar o 3, que é para os objetos selecionados, já que todos estão selecionados. Vou apertar o menos aqui para dar um pouquinho mais de espaço para a gente trabalhar, porque aqui a gente precisa ver o seguinte. A gente tem três objetos básicos, que a gente partiu dos objetos da aula passada, mas o círculo ficou atrás do losango e a gente sabe que o círculo na bandeira vem para frente do losango. Então, eu vou selecionar aqui o círculo. Se você tiver dúvida se selecionou o objeto correto, um dos truques é ver aqui o contorno e o preenchimento se estão corretos. Ah, é um objeto que tem o preenchimento amarelo e o contorno azul realmente, né? Então, eu estou com o objeto certo aqui. Aqui, caminho... não, aqui não vai indicar, no Corel indica aqui que era uma elipse, selecionado um objeto, elipse e tal, não sei o que, de tanto por tanto. Mas aqui no Inkscape não. O que a gente quer é saber que é esse círculo aqui, a gente já viu que era o preenchimento amarelo e o contorno azul. E aí como é que a gente faz para trazer esse objeto para frente, né? Vamos colocar aqui que o losango está no nível 1, o círculo no 2 e o quadrado no 3, tá? Para a gente se entender bem aqui. Então, eu tenho que trazer esse círculo para o nível 1, deixando o losango no nível 2. Então, aqui o conceito é o seguinte, ó, objeto, avançar 1, ele traz 1 para frente. Tem um errinho de tradução aqui, na verdade, não é avançar 1, né? É trazer 1, ou enfim, avançar 1 pode dar a impressão que está querendo jogar para trás, né? Recuar 1, aí está certo, recuar 1, vai 1 para trás. Enviar para o topo, aqui também eu acho que é erradinho, porque não é enviar para o topo, é trazer para o topo, já que está vindo mais para o nosso lado, né? Mas dá para entender. E enviar para trás é para trás de todo mundo. Então, nesse caso, tanto faz. Se eu avançar 1, ele vai do nível 2 para o nível 1. Se eu enviar para o topo, ou trouxer para o topo, ele vai trazer aqui para frente de tudo dos objetos. Então, tanto faz. Tem a tecla Home para vir para o topo. Page Up para ir para trás. Recuar 1 para ir 1 para trás. E enviar para trás, que é para trás de todo mundo, não importa em que nível esteja, vai para o fundo. É a tecla End. Tá? Eu vou trazer para o topo. E aí, então, o círculo ficou em cima de todo mundo. Lembrando então que agora a gente precisa dimensionar essas figuras para que elas tomem as dimensões proporcionais da bandeira. A gente não vai usar como referência as medidas oficiais, vamos só fazer no olho aqui, porque o que interessa para a gente é a manipulação dos objetos, das figuras geométricas. Então eu vou diminuir esse círculo aqui com Ctrl Shift pressionado para que ele mantenha a proporção e o centro, né? Vocês devem lembrar da aula passada, a gente falou bastante sobre isso. Vou deixar aqui mais ou menos pegando as bordas do losango. Agora tem que aumentar a largura desse losango, porque ele foi criado com a altura e a largura iguais, mas na bandeira ele não tem essa proporção. Então eu vou aumentar a largura com o Shift pressionado para que ele aumente dos dois lados ao mesmo tempo. Isso faz com que mantenha o centro. Já que a gente já alinhou todos os objetos, eu sei que ele deve ser mantido, né? Tudo que eu fizer deve ser mantido o centro. Tá? Se perder o centro por algum motivo, não tem problema. Você vai lá, alinha de novo, né? Que vai dar certo. Aqui a gente sabe que está todo mundo alinhado pelo centro da página, então basta voltar aqui e aqui que ele volta para o lugar. Tá? Mas para evitar esse tipo de problema, então mantém o Shift pressionado quando for dimensionar a largura. Aqui, basicamente a mesma coisa. Eu vou aumentar pela alça do canto, tanto faz o canto que eu usar, eu estou pegando aqui do inferior direito, mantendo só o Shift pressionado. Isso faz com que eu possa aumentar e diminuir a largura e a altura ao mesmo tempo, mantendo o centro. Aqui eu não quero manter proporção, né? Então eu só quero que ele aumente mantendo o centro. Tudo bem? Tanto o centro vertical quanto horizontal, por isso que eu peguei aqui. Se eu quisesse manter só
o centro vertical pegaria aqui e o centro horizontal aqui, né? Para aumentar aqui e tal, e o Shift pressionado para manter o centro. Tudo bem? Agora, então a gente tem que trabalhar com a manipulação das cores, dos contornos e dos preenchimentos. A gente vai usar todos os objetos sem contorno e com as cores da bandeira. Então eu venho aqui, primeiro vou no preenchimento e contorno para poder tirar o contorno daqui. Então eu vou colocar 0 aqui no contorno. Vou fazer a mesma coisa com esse objeto, então você pode vir selecionar, digitar 0, ou pode vir aqui com a setinha para baixo até chegar a 0, tanto faz. O que importa é que você deixe isso aqui em 0 e para os 3 objetos você faz a mesma coisa. Agora, vamos colocar as cores corretas. Eu vou começar do círculo, de cima para baixo, para não confundir, porque se eu vier aqui pintar de verde, vai confundir com o verde que já está no losango, se eu pintar de amarelo, vai confundir com o amarelo que já está no círculo. Não tem problema nenhum também, mas é só para ficar mais fácil visualmente. Então pintei de azul aqui, de amarelo aqui e de verde aqui. Tá? Lembrando que para fazer o preenchimento, clica com o botão esquerdo do mouse dentro da cor que você quer. Vou acertar um pouquinho a largura aqui para ficar um pouquinho mais proporcional, tal. Não tem problema. Aqui a gente não está trabalhando com as proporções. Agora a gente precisa fazer a faixinha aqui, né? Então para fazer a faixa, vou selecionar aqui, ó. E aí você vê que a última cor que eu usei, a verde, é a que está pregada aqui no objeto que eu vou desenhar. Tá vendo o cursorzinho aqui, verdinho? Eu vou já mandar criar a faixa branca, né? Então vou clicar aqui no branco com o botão esquerdo do mouse e desenhar a faixinha aqui mais ou menos na espessura que eu quero. Muito bem. A faixinha da bandeira não é assim, ela é inclinada e curvada. Então agora ela pega exatamente a mesma área, né? Ela não passa da área do círculo, ela ela é delimitada pelo círculo. Então vamos fazer tudo isso aqui agora e ver algumas ferramentas interessantes em relação a isso. Primeira coisa, a gente vai inclinar. Vocês lembram que o segundo nível de edição da figura é inclinação e rotação. Então aqui na verdade tanto faz eu inclinar ou rotacionar. Vou rotacionar aqui inclinar aqui mais ou menos uma inclinação que eu acho ideal. Lógico, se eu tivesse uma base aqui eu poderia fazer a bandeira exatamente como ela é, né? Mas aqui a questão não é chegar nesse nível de precisão. E aí, como a faixa pega exatamente o contorno do círculo, ela é delimitada pelo círculo, então a gente vai usar uma ferramenta muito interessante aqui, que é a interseção. Eu preciso da área de interseção entre esses dois objetos. Interseção é a área que fica, né, que pertence aos dois objetos ao mesmo tempo. Não é isso? Então, eu vou aproveitar aqui dessa faixa, eu só quero essa parte que pertence aos dois objetos ao mesmo tempo. Para que não haja problema, vocês vão ver daqui a pouco, porque eu vou copiar esse objeto. Isso no Corel não é necessário, no Inkscape é. Eu vou copiar esse objeto. Então eu dei um Ctrl C aqui, para manter ele na memória do computador aqui, na área de transferência, para usar depois. E vou selecionar o retângulo também, a faixa também. Então eu já estava com o círculo selecionado, eu apertei o Shift, cliquei em cima da faixa. Muito bem. Então agora eu vou aqui no caminho e pedir a interseção. Interseção é a área que pertence aos dois objetos. A gente tem algumas ferramentas de manipulação de objetos múltiplos. Então você pode fazer a união, que funde dois objetos, a diferença que tira uma faixa de um deles, a interseção que aproveita só a área comum entre eles, a exclusão que tira a área em comum entre eles, quer dizer, é o oposto da interseção, a divisão que mantém um objeto com a interseção e o outro objeto original, e o cortar caminho, que é o oposto da diferença. Tá? Então aqui
você testar e ver o que é útil para você em cada situação. Tá? Aqui no nosso caso você tem que saber que isso existe e como se usa. Tá bom? No Corel também tem essas ferramentas, os nomes delas são um pouco mais fáceis de entender. Tá? Eles são mais específicos. Mas aqui então é você olhar o desenho ali, saber o que você está precisando fazer e fazer naquele momento. Nesse momento a gente precisa da interseção. Tudo bem? Porque na hora que eu clicar na interseção aqui, ó, ele criou o objeto que é a interseção entre o círculo e a faixa, só que eu perdi o círculo. Tá? E é por isso que foi importante então ter copiado ele agora há pouco. Então eu vou pintar a faixa de branco aqui e vou colar aquele objeto que eu tinha copiado antes. Né? Vou mandar ele para trás, recuar 1, que é a tecla Page Down. Olha lá, ó, ela foi para trás da faixa e a faixa ficou na frente do círculo. Agora a gente começa a trabalhar com a curvatura dessa figura. Para curvar, então aqui é o que aconteceu. Quando eu fiz a interseção entre os dois objetos, essa faixa deixou de ser um retângulo. Ela passou a ser um objeto de curvas. É como se eu tivesse desenhado através de 4 linhas, ter desenhado esse retângulo. Ele perdeu essa característica, tanto que se eu clicar aqui com edição de nós, eu não consigo fazer os cantos arredondados mais. O que vai acontecer? Ó? Ela deixou de ser um retângulo, ela passou a ser uma figura geométrica né, sem um formato específico, né, um polígono qualquer. Então, se eu pegar aqui, ó, com a ferramenta de nós, pegar aqui no meio dessa reta, ela vai curvar. Legal? E aí você percebe que ela coloca essas marcas que são as tangentes da curva. Então eu posso usar essas tangentes aqui, ó, para fazer a curvatura que eu quiser e deixar essa figura no formato que eu precisar. Nesse caso aqui, vou fazer uma curvatura básica que parece com a bandeira do Brasil. Vou tirar esse negocinho aqui, ó. Isso aqui é um negocinho. Se começar a te atrapalhar, depois eu posso explicar melhor isso. Chama snap. Você pode fazer uma aderência a cada tipo de objeto. Eu vou tirar aqui, eu não gosto de trabalhar com isso. Depois, uma outra hora eu explico melhor isso. Então aqui eu vou deixar na curvatura que eu quero. E beleza, tá aí a bandeira praticamente pronta. Para terminar, eu vou pegar uma estrela. Vou desenhar uma estrelinha aqui. Eu vou fazer desenhar de novo aqui com o Ctrl pressionado e a gente não vai enxergar porque ela está sem contorno e com o preenchimento branco. Eu vou colocar um contorno preto aqui só para ficar mais fácil, mas não é estritamente necessário. Oi, deu um errinho aqui, deixa eu ver o que é isso. Vou apagar, começar de novo. Já vou pedir estrela aqui, 5 lados, ou 5 lados, pedir o contorno preto e fazer, fica mais fácil assim. Muito bem. Desenhei a estrelinha aqui, sem me preocupar muito com o tamanho dela. Vou acertar aqui, ó, lembrando que no polígono você pode acertar o ângulo das pontas da estrela, quando ela é estrela, né? Vou apertar o 4 aqui para fechar o zoom em todas as figuras. Diminuir essa estrela, já que eu criei ela com a mesma altura, a mesma largura, então vou manter aqui o Shift e o Ctrl pressionados para dimensioná-la e colocar mais ou menos no lugar que é a bandeira no Brasil, que é a estrela na bandeira do Brasil. Vou copiar e colar essa mesma estrela aqui
Vamos fazer só o Cruzeiro do Sul aqui para ficar mais fácil, mas na hora que se você precisar fazer uma bandeira real para um desenho oficial, você pode usar mais técnicas para chegar no resultado exatamente igual à bandeira oficial. Eu vou só fazer o Cruzeiro do Sul aqui, meio inclinadinho. Eu copiei uma estrela e fui colando, ó, Ctrl V, né? E um Ctrl C na primeira e fui dando um Ctrl V para colar nas outras. Vou fazer a quinta estrela aqui, que é um pouquinho menorzinha que as outras. Diminuir ela um pouquinho com Ctrl Shift pressionado. Se você tiver dificuldade aqui, dá um mais para chegar mais próximo da estrela e fazer com mais precisão. Diminuir ela aqui com Ctrl Shift para não perder a largura e a altura. Beleza? Então, por hoje é isso. Temos nossa bandeira aqui meio estilizada. Não vamos ver hoje, mas sabe que é possível colocar aqui o ordem em progresso escrito aqui em verde, seguindo essa curvatura, né? E numa próxima oportunidade eu mostro isso. O exercício dessa aula é que você produza uma bandeira o mais próximo dessa, mais parecida com essa possível. Tá bom? Se você quiser usar os objetos da aula passada, pode usar. Se você quiser usar, começar a desenhar do zero, o retângulo, o losango, o círculo, faça do jeito que você quiser, mas chegue próximo a esse resultado. Tudo bem? Então, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas comigo.